Fluminense busca reforço para o meio de campo e nas categorias de base o tricolor chegou a mais 2 contratações. Além disso, o jornalista crava que o Flusão chegou a um acordo para estender o contrato de Paulo Henrique Ganso e tem um forte interesse lá da Grécia em levar o John Arias. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui da Central Fluminense. Então desde já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Fluminense busca reforço para o meio de campo. Essa informação veio lá do Peru, trazendo conta de que o Fluminense fez uma sondagem pelo meio-campista peruano Piero Quispe, que atualmente atua no Pumas do México. No entanto, o clube mexicano informou que não pretende, nesse momento, negociar o jogador. A informação foi dada pelo jornalista Gustavo Peralta Coelho, que é lá do Peru, lá do L1 Max, lá no Peru, e ele fala sobre esse interesse do Fluminense. E aqui eu destaco algumas coisas, tá? Primeiro, né, mais um jogador peruano, né? Esse de fato é peruano, atua no futebol mexicano. Mas me chamou a atenção porque a política do Flu era de esperar o Paulo Henrique Ganso, o discurso oficial foi esse, né? De esperar a recuperação do Paulo Henrique Ganso para ver se iria ou não no mercado buscar uma reposição. Eu sempre me posicionei aqui de maneira que achava que o Fluminense deveria, mesmo com o Ganso inteiro, ter um outro meio-campista para disputar essa posição, até mesmo revezar com ele. Eu acho que o Lima faz uma função muito diferente, o Renato Augusto teve até um problema agora, né, da luxação no ombro, a gente não consegue contar, então eu veria com bons olhos uma contratação. Apesar, né, da informação do jornalista dar conta de que o clube mexicano, né, o Pumas, não pretende negociar o jogador, eu fui buscar um pouquinho mais de informações sobre ele para tentar entender, né, qual seria então o perfil de meio-campista que o Fluminense estaria buscando, já se ele for, no caso, ao mercado. E eu consegui algumas informações aqui sobre o Piero Quispe. E vamos lá, gente. Na temporada 2024-2025, que é a atual temporada do Campeonato Mexicano, ele tem 28 jogos, 2 gols e 3 assistências. Ele tem 21 anos, joga caindo mais pelo lado esquerdo, mas roda ali toda a parte mais ofensiva do ataque. Ele começou a sua carreira no Universitário do Peru, chegou no Pumas do México no fim de 2023. Vendo alguns lances do jogador, ele aparentou ser um meia ali que tem uma boa mobilidade, tem um drible curto, um pouco mais refinado, e uma coisa que me chamou muita atenção é a capacidade de recuperação de bola. Tem diversos lances dele ali pressionando o adversário e fazendo roubadas de bola. Isso pode ser muito interessante para um âmbito ali do Fluminense com o Mano Menezes jogar nessa pressão mais alta, né? Nessa recuperação rápida de pressionar o adversário e já partir em velocidade na transição para o ataque. Não conheço o jogador muito a fundo para falar, pô, seria uma grande contratação do Flu ou não presta, mas eu fui buscar as características dele, me agradam os jogadores com essas características. Enfim, o Piero Quispe não está na lista de transferências do Pumas, o Pumas não quer negociar o jogador, vamos aguardar para ver se o Fluminense vai ao mercado em busca de um outro nome para a posição. E já que eu citei a situação do Paulo Henrique Ganso, tem uma informação do Guilherme Abraão, lá da Itatiaia, sobre ele, e uma informação vindo lá de São Paulo, do UOL, que pode deixar a torcida tricolor um pouco incomodada. Vamos falar sobre isso bastante. Só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui assistindo a comentar aqui embaixo, falando do seu nome, de onde você assiste aqui o nosso canal. E a galera chega junto, comenta, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Zé de Teresópolis, para o André Nunes de São João da Barra, Jean Carlos de Belfor Roxo, Manuel Botelho de Gurupi, lá no Tocantins, Dirceu Gomes de Lusiânia, lá em Goiás, da Mata de Petrópolis e para o Vivaldo de Maués, lá no Amazonas. Um abração para a galera ligada na Central, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Vamos falar dessa informação importante que o Guilherme Abraão, da Itatiaia, trouxe pra gente de um acerto entre Fluminense e Paulo Henrique Ganso. De acordo com o jornalista, ambas as partes possuem um acordo para estender o vínculo do meia até o final de 2026. Claro que esse vínculo, para ser assinado, depende da liberação do Paulo Henrique Ganso para voltar às atividades físicas. A gente lembra muito bem, né? O Ganso foi diagnosticado, informação publicada no dia 18 de janeiro, com uma miocardite, que é um problema cardíaco, né? E vai ficar 4 semanas em repouso absoluto. Depois desse período, ele vai ser reavaliado, existe a possibilidade de ele ficar mais 4 semanas parado. Ao fim dessas 8 semanas, aí vai ter uma situação definitiva se ele pode ou não voltar a jogar. O
Fluminense enxerga com otimismo a situação, acredita que o problema é leve, que depois dessas 4 semanas o Ganso vai poder fazer ali uma pequena pré-temporada e continuar sendo uma peça importante do plantel tricolor ao longo dessa temporada de 2025 e também da de 26, já que tem esse acordo, de acordo com o Guilherme Abraão, para estender o vínculo até o final da próxima temporada. Vale lembrar, o Mário Bittencourt tinha falado na coletiva, que foi justamente na véspera do dia que divulgou esse problema do Paulo Henrique Ganso, que tinha para a semana seguinte marcado uma reunião com os agentes do Ganso para negociar. O Fluminense tinha feito a primeira proposta, o Ganso recusou, o Fluminense fazendo uma nova proposta, o Mário estava naquela altura otimista pelo acordo, entendia que o Ganso queria ficar aqui no Fluminense também. Talvez essa reunião tenha acontecido mesmo com o Ganso parado, e aí vai rolar esse vínculo até o fim de 2026. Mas por que eu falei que tem uma informação vindo lá de São Paulo que pode não agradar? Então, gente, o que está rolando é o seguinte: saiu informação lá no UOL que com essa chegada do Neymar ao Santos, o craque teria pedido alguns jogadores que ele jogou junto para o Santos contratar, para ele levar lá os parceiros dele para a sua equipe, que nem o Messi fez lá no Inter Miami, né? Tá com Suárez, Jordi Alba, Busquets, sei lá mais quem. Então, o Neymar teria feito uma coisa parecida. E aí, dentre eles, 3 nomes conhecidos e importantes para o Fluminense. O primeiro deles, Marcelo, tá livre no mercado, né? Saiu do Fluminense recentemente, brigou com o Mano Menezes, rescindiu, seria um nome pedido pelo Neymar. Os outros 2 nomes que acabam, né, de certa maneira, impactando um pouco mais pra gente, porque ainda tem contrato com o Fluminense, são do Paulo Henrique Ganso, e aí entra essa situação que a gente acabou de comentar, do acordo para estender o contrato dele. Então, se isso acontecer de fato, né, não faz o menor sentido essa procura do Santos, ou melhor, pode até procurar, mas não vai arrumar nada, o Ganso vai seguir no Fluminense. Mas outro jogador também citado é o Thiago Silva, foi companheiro do Neymar na seleção, jogaram juntos, e seria um dos nomes que o Neymar pediu para ir lá para o Santos. Thiago Silva tem contrato com o Fluminense até o final de junho de 2026, e eu sinceramente fico até tranquilo com isso. Eu acho muito improvável o Thiago Silva sair do Fluminense para outro time brasileiro. Ele voltou para cá justamente para encerrar sua carreira. Acredito eu que vai cumprir esse contrato até o final. Não faz o menor sentido ele migrar agora para o Santos por conta de uma suposta amizade com o Neymar. Bom, pedir é fácil, né? O Neymar pode ter pedido. Conseguir são outros 500. Mas fica aqui um adendo, né? Pô, você quer jogar Marcelo? Tudo bem que o Marcelo saiu, mas Thiago Silva e Ganso? Neymar, não vai pro Santos não, vem pro Fluminense, né? Já facilita o trabalho para você. Enfim, as portas estão abertas, mas o Neymar será reforço do Santos. O presidente do Santos já fez o anúncio oficial no Instagram dele, uma coisa bizarra, mas no Instagram pessoal dele ele anunciou a contratação do Neymar por lá, pedindo jogadores do Fluminense lá como reforços do Santos. As movimentações do Fluminense não são somente para a equipe profissional no mercado. O Tricolor anunciou mais 2 contratações para a sua categoria de base. No vídeo de mais cedo falei de 2 jogadores chegando para o Sub-16 do Fluminense. Agora são 2 jogadores chegando para o Sub-15. O Xeren Stuff trouxe pra gente a informação de que o Fluminense acertou a contratação do zagueiro Pedro Crovador e do volante Henrique Umpierre, ambos nascidos em 2010, que chegam ao Flu vindo do Azuris, lá do Paraná. Os 2 já estão no CT Vale das Laranjeiras, chegam em definitivo ao Fluminense, né? Acho que ainda não tem a idade para assinar aquele contrato de formação, mas vão integrar a equipe Sub-15 do Flu. Então, o Tricolor, seguindo esse trabalho de captação que eu sempre faço questão de destacar, né? Buscando esses jovens jogadores que se destacam ao redor do país. Agora foi a vez, né, desses 2 jogadores nascidos em 2010 que chegam em definitivo ao Flu, provenientes do Azuris, lá do Paraná. E apareceu mais um gringo interessado na contratação do meio-campista John Arias. Agora a bola da vez é o clube lá da Grécia. Vamos falar sobre isso só antes, né? Lembrar você que tá ligado aqui de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, muito simples. Corre no comentário fixado desse vídeo, lá tem o link, clica lá, vai automaticamente abrir no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir e de maneira 100% grátis você vai começar a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Beleza? Inclusive essa informação saiu lá no canal da Central Fluminense. Por quê? Porque o jornalista Nico Kotsis, lá da Grécia, trouxe a informação de que o Olympiacos surge como um dos interessados na contratação do John Arias. A equipe grega está buscando reforçar o seu ataque e enxergam no John Arias essa oportunidade de altíssimo nível de reforçar o seu elenco. A negociação, no entanto, é encarada como difícil,
lá pelo clube grego, porque a pedida do Fluminense é considerada alta, né? O Fluminense está pedindo pela sua parte 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais. Também tem um outro empecilho, que é o fato da janela de transferências do futebol grego se fechar daqui a 3 dias. Então teria um espaço muito curto para acertar essa negociação. Ainda agorinha, na hora que eu estava começando a gravar esse vídeo, o GE publicou uma informação confirmando que o John Arias recebeu uma proposta do Olympiacos. De acordo com a publicação do GE, a proposta de fato existiu, não é somente uma sondagem, um interesse, mas os valores foram considerados baixos e o Fluminense recusou essa primeira oferta, não deu seguimento à negociação. Então, para o John Arias deixar o Fluminense rumo ao futebol grego, precisa haver uma nova oferta financeiramente bem melhor do Olympiacos ao Fluminense. Bom, a gente sabe que o John Arias tem esse desejo de jogar no exterior, não tem muito o que fazer nesse sentido. Aí agora surge o Olympiacos. O Olympiacos eu acho que é uma vitrine, embora ainda ruim, melhor do que a do Galatasaray, porque é uma equipe que frequentemente joga ali as competições europeias, chega numa fase de grupos, etc. e tal. Tem um outro adendo importante, que não necessariamente faz parte da negociação, mas pode ser visto como um fator atrativo para o John Arias. O dono do Olympiacos é aquele grego que queria comprar o Vasco, Marinax, se eu não me engano o nome. Lembra dele? Então, ele é o dono do Olympiacos, e além do Olympiacos ele tem o Rio Ave de Portugal, mas também o Nottingham Forest da Premier League. Então, pode ser, né, essa ida para o Olympiacos pode acabar servindo, não estou dizendo que ele está indo por causa disso, ou que o grego lá está comprando ele para levar para o Nottingham Forest, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que para o John Arias, chegar na Grécia e jogar muita bola pode significar uma transferência muito em breve para a Premier League, que a gente sabe que é o grande sonho dele, né, jogar em uma das 5 principais ligas ali da Europa. Então, o Olympiacos tem esse atrativo que o Galatasaray, por exemplo, não tinha, que o Zenit não tem. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O Olympiacos, vai ter que aumentar essa proposta se quiser levar o John Arias do Flusão, e a gente vai sentir muita falta. Torcedor tricolor, deixa um comentário aqui embaixo sobre todas as notícias. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.